morreu levando o pecado, eis o resgate, o pacto se fez, fomos remidos de uma vez, de uma vez, oh, se acredita, o pecador tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Ó malfeitor que a pena merece, vida e perdão Jesus oferece, clama por graça com avidez, Cristo te acolhe de uma vez, de uma vez, ó, sim, acredita, o pecador tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Eu quero saudar os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Estarei lendo no livro de Isaías, no capítulo 59, versículos de 1 a 9, para meditação nessa manhã de domingo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam a mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há quem invoque a justiça com retidão, nem há quem pleiteie com verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basiliscos e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e do ovo que for pisado sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com o que fazem. As suas obras são obras de iniquidade, e atos de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, a desolação e a destruição acham-se nas suas estradas. O caminho da paz eles não o conhecem, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortas, todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Pelo que a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Que Deus possa estar nos abençoando e que possamos estar atentos à meditação dessa manhã. Amém. Amém. Abordamos na quarta-feira, para o culto de oração, esse tema, a questão da violência nos nossos dias. Mencionamos que é um problema que vem assolando a humanidade ao longo da história. Mencionamos também que a violência permeia a história da humanidade desde os tempos mais remotos lá do passado e se faz presente nos nossos dias, no nosso tempo. Quero mencionar nesta meditação algumas sugestões possíveis para se tentar resolver o problema que, tanto quanto uma doença crônica, incomoda hoje toda a humanidade. Ouvimos constantemente uma pergunta e às vezes um comentário: como resolver o problema da violência?
Sabemos que existem pessoas e sistemas nacionais e até sistemas internacionais que pensam e agem na base de que só a violência pode acabar com a violência. É um terrível engano. Essa prática aumenta o ódio, gera mágoas, traz ressentimentos e o resultado disso é o crescimento constante e acelerado da violência. Existem várias leis no Antigo Testamento que, de certa forma, ensinam que a redução e prevenção da violência era feita através de punições legalmente previstas. Eu cito como exemplo Êxodo capítulo 21, de 1 a 26, mas leio apenas os versículos 23 a 25. Está escrito assim: mas se houver morte, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Eu creio que a intenção dessa escritura, dessa passagem, é de coibir o erro, mas não de pôr uma pessoa contra a outra, pôr pessoa contra pessoa. Leis, regras e tradições religiosas são insuficientes para coibir a violência. A legislação é imensurável, o mundo está cheio de religiões e ao mesmo tempo está cheio de violência. Uma religião em cada esquina, um grupo em cada esquina, e a violência cresce com a velocidade de segundos. Muitas vezes, algumas religiões têm gerado violência e contribuído para o seu aumento. Tome-se como exemplo as guerras religiosas, que são deflagradas em nome de uma ou de outra divindade. Mas quais serão, então, algumas possíveis soluções? A primeira que eu acho é contrapor a violência com a não violência. E Jesus é o exemplo disso. Eu acho que é o único exemplo nessa questão. Jesus foi levado como ovelha muda perante os seus inimigos, e a Bíblia fala isso, lá em Isaías 53, verso 7. Foi levado ao matadouro e como ovelha muda não abriu a sua boca. A maior violência já cometida na face da terra, em toda a história da humanidade, a meu ver, foi a crucificação de Jesus. Isaías 53 fala disso, fala que ele foi moído em função das nossas transgressões, e os irmãos que estão ouvindo naturalmente conhecem o texto. A solução está nos ensinos de Jesus. Não obstante ele tenha sido crucificado, tenha passado pela morte física, pela morte lá na cruz, os seus ensinos trazem a solução para esse problema da violência. Ele ensinou, porque ele ensinou com palavras e ensinou também com exemplos. Por exemplo, Mateus 5,41. A palavra de Deus diz nesse texto, deixa eu ver aqui na Bíblia, 5,41. Ele diz: se qualquer te obrigar a caminhar com
ele 1 milha, vai com ele 2. Eu lembro de um sermão que eu ouvi de um pastor, quando ele pregou com esse tema, a 2ª milha resolve. A outra coisa, meus irmãos, é substituir a violência pela humildade. No verso 39 até o 40, a Bíblia diz assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. Humildade ensinada por Jesus, o Filho de Deus. E também nesse ensino, eu tenho que apressar um pouco aqui, mas nesse ensino, aí do capítulo 5 de Mateus, lá nos versos 43 e 44, Jesus vai dizer assim: ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos perseguem. Meus irmãos, são ensinos que vêm da parte de Jesus e que são para nós, para os nossos dias. Então, os ensinos de Jesus e o exemplo de Jesus, se forem seguidos pelos homens, nós poderíamos ter aí a solução, então, da violência. A violência que gera ódio, que traz preocupações, como se fosse uma doença crônica a assolar todas as pessoas. E, finalmente, Jesus disse, lá em Mateus 7,12, que tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei assim vós também. Meus irmãos, este é um estudo que leva tempo. Eu apenas mencionei algumas coisas aqui, mas pretendo um dia fazer um estudo demorado sobre esse assunto, juntamente com os irmãos, quando abrirmos lá o nosso templo. Temos que ficar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Tenham um culto abençoado. Pense nisso. O problema da violência está no ser humano, na conversão do homem, o homem entregando o seu coração a Jesus, vivenciando os ensinos de Jesus, e então ele será um elemento que vai trazer solução para o problema da violência no mundo. Dizem que uma andorinha só não faz verão, mas tem que começar por alguém o combate a essa violência que está por aí. Não podemos fazer tudo, mas podemos fazer com certeza a nossa parte. Deus abençoe a todos. De Deus, favor inaudito, Deus nos amou em grau infinito, nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez, ó, sim, acredita, o pecador tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou